E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Eu acho que bateu desespero no Lula, hein? O pessoal tá preocupado com o Lula. O Lula resolveu correr, bicho. Olha só, o Lula correndo porque ele quer evitar que chamem ele de velho. Quer dizer que ele tá novo, não sei o que lá, não sei o que lá. O problema, meu amigo, eu vou te falar, e Lula, eu falo isso como uma pessoa que tá velha também, eu também tô ficando velho também, cara, é uma merda isso, ficar velho é uma bosta, cara. Mas a verdade é a seguinte, não tem jeito, é só olhar para você e olhar para o Flávio, imediatamente o contraste vai estar formado, não tem nada que você possa fazer de corridinha, de pulinho, de esporte, que vai dar uma imagem de jovialidade. Aliás, o Flávio fez uma dancinha aqui que o pessoal criticou, não, porque o Flávio tá fazendo dancinha, não sei o que lá. E isso é uma maneira dele expor exatamente esse ponto, né? A juventude. O Flávio é um cara muito mais novo do que o Lula, né? Ele não é jovem na acepção direta da palavra, já está com 40 e poucos anos, mas é muito mais jovem que o Lula no final das contas, né? Então, isso é o ponto, né? O Flávio Bolsonaro não precisa fazer nada, meu amigo. O Lula, é só alguém olhar para vocês dois que a diferença fica evidente, né? Mas parece que o desespero está batendo mesmo. Tem um monte de gente na equipe do Lula que está preocupado com as pesquisas, o Hélio Gaspari acha que o Lula está tonto, que não sabe o que fazer, o pessoal diz que o sistema se moveu para apoiar o anti-Lula, diz o Genuíno. É mentira, Genuíno, o sistema é o Lula. A questão é, o povo está se movendo para expulsar esse corpo estranho que foi imposto na presidência, né? Agora, no final das contas, a história toda é aquela que eu falei para você. Eu falei isso ontem, olha só, falei antes do Lauro Jardim, hein? Peter Turguniev dando furo aqui no Ancapso antes do Lauro Jardim, aqui, ó. Bancos encomendam pesquisas com Haddad no lugar de Lula e resultado surpreende. Eu tô falando para vocês, eu acho que não vai ter isso, tá? Não acho que isso vai acontecer. Mas que tem um monte de gente querendo tirar o Lula e botar o Haddad no lugar dele, você pode ter certeza que tem. Eu sou Peter Turguniev, obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só que coisa patética, né? O Lula tá fazendo corridinha. O Lula tá bem de saúde, cara, muito melhor que o Biden. O Biden tava muito pior que o Lula, não tenha dúvida, né? Mas a verdade é a seguinte, não tem jeito, galera, não tem isso. Você não vê jogador de 60 anos de idade jogando partida de futebol, não tem essa, né? 40 anos de idade você ainda encontra alguns aí, cara. Romário jogou até os 40 e tantos anos de idade e fazia diferença, né? Não tinha a mesma habilidade, não tinha a mesma velocidade que tinha quando jovem. Infelizmente, meu amigo, nosso corpo é assim que funciona, lamento muito. No momento que você fez 18 anos de idade, ali 20 anos de idade, a partir daí já começa a decair, meu amigo. Cada ano que passa só piora, né? Então, não tem, do ponto de vista físico, do ponto de vista físico. Mentalmente você até aprende algumas coisas, né? Mas do ponto de vista físico é isso daí. E mesmo do ponto de vista mental também chega um ponto que começa a decair também, amigo. O Lula claramente está um cara ultrapassado, né? Então tá aqui, ó, malhação, corrida e novas propostas. O Lula modula a estratégia para rechaçar ataques de Flávio Bolsonaro sobre a idade. Flávio Bolsonaro, em momento algum, atacou a idade do Lula. Brincou a questão de ser um Opala velho, mas isso não é brincar com a saúde dele, é com as ideias dele. O problema do Lula é esse, é o que eu falo sempre para vocês, o problema, ser velho, meu amigo, é uma coisa que vai acontecer com todos nós, meu amigo. Aliás, né, o que eu falo para você, ser velho é uma merda, mas é menos pior do que a alternativa, porque só tem uma alternativa você não ficar velho, você sabe, né? Então, ou seja, é melhor ficar velho mesmo, que pô, é ruim, mas né, pelo menos você tá vivo, né? Agora, o problema não é ser velho, o problema é ter ideias velhas. É isso que mata o Lula. O problema do Lula não é a saúde física dele, é as ideias dele que estão muito antigas. E é isso que pega mesmo pro pessoal, né? Aqui, ó. O presidente respondeu à fala do senador citando o pai, provável adversário na disputa pela região. Tá falando do caso do Opala, né? A gente já falou do caso do Opala em outros vídeos aqui, né? Então aqui, ó, preocupado com o possível desgaste da imagem de Lula junto à população, ponto que vem sendo explorado pelo senador Flávio Bolsonaro, em torno do chefe do executivo elabora estratégias para tentar mostrar que o postulante tem condições de apresentar novidades e apontar caminhos para o futuro no eventual Lula 4. Caramba, não tem, porque qualquer coisa que ele fale, não, porque agora no Lula 4 eu vou fazer, sei lá, a rebimboca da parafusina funcionar. Tá, por que você não fez ela funcionar no seu terceiro governo? Por que não fez ela funcionar até agora? Por que precisa do quarto governo para fazer a rebimboca da parafusina funcionar na parada, entendeu? Não tem lógica, bicho. Qualquer coisa que o Lula diga que vai fazer no futuro, automaticamente você pergunta, por que não fez ainda, né?
Então, esse é o problema. Para contrapor, outro flanco que deve ser instrumentalizado na campanha é a diferença de idade entre os rivais, que já está em curso e aposta em vídeos de corridas e outras atividades físicas que busca ressaltar a vitalidade do titular do Planalto. Lula, vai por mim, Lula. É melhor tu ficar quietinho, cara. Pelo menos não é ridículo, não paga de ridículo, cara. Putz, não, assim, eu acho bom o Lula praticar esporte. É bom para todos nós praticar algum esporte, mesmo na velhice, coisa e tal, faz bem para a saúde. Mas aparecer correndo como ferramenta de marketing, eu não sei, não fica mais ridículo no final das contas. Ainda mais com um cara que é muito mais novo que você, pô. O Flávio não precisa fazer nada. O Flávio tá fazendo uma dancinha aqui, coisa e tal, porque justamente ele estava com apoiadores, estava para querendo animar a galera e coisa e tal. E, mas ele não precisa fazer nada disso. Basta ele estar presente que todo mundo percebe que o cara é muito mais novo que o Lula, né? Não tem essa coisa, né? E isso acaba se refletindo em outras coisas também que mostram como é que o Lula tá meio desesperado. Ele tá partindo para um negócio que não tem alternativa, ele não tem o que fazer, né? Aqui, ó, a pergunta que intrigou o Planalto na pesquisa do Flávio com o Lula. Estão apontando aqui 2 pontos que deixaram, naquela pesquisa que o Flávio ultrapassou o Lula, né? É lógico que o fato do Flávio estar na frente do Lula foi muito preocupante para a equipe do Lula, mas a verdade é que o que assustou o pessoal mais lá foram outros 2 pontos, né? E aí ele fala aqui, o primeiro é aquela pergunta, pensando no futuro do país, qual resultado lhe dá mais preocupação ou medo? E aí o resultado, que é a reeleição do Lula, dava mais medo no pessoal do que a eleição do Flávio Bolsonaro. Ou seja, a população teme um 4º governo Lula, o que é uma coisa surpreendente, porque o Lula, bem ou mal, ele é um cara conhecido, né? O Lula é o presidente atual, o Lula já foi presidente 200 mil vezes no Brasil, né? O Flávio Bolsonaro é um desconhecido, então, em tese, pela lógica, né, as pessoas deveriam ter mais medo do Flávio Bolsonaro do que do Lula. Porque, né, o Flávio Bolsonaro, eles não sabem o que o cara vai fazer, não sabem o que ele vai, né? Inclusive, mas o Flávio Bolsonaro é filho do Bolsonaro. Mas ele é uma outra pessoa. Ele tem as ideias dele diferentes do Bolsonaro. O que ele vai fazer realmente na presidência é outra coisa que está em aberto aí, né? Então, isso daqui assustou muito o pessoal, que o Lula tem uma rejeição enorme, um medo enorme, sendo o atual presidente. Isso é uma coisa que realmente é apavorante, né? E segundo a coluna, outra coisa que apavorou também foi a queda da popularidade do Lula entre os jovens de 16 a 24 anos. A gente já tinha falado sobre isso num outro vídeo, como que o Lula conseguiu perder a juventude, mas era uma coisa que era basicamente dada. O Lula fez de tudo para perder a juventude. Inventou imposto de blusinha da Shopee, inventou imposto de videogame, imposto para importação de hardware, imposto para isso, imposto para aquilo. Ou seja, o Lula pediu para perder a juventude, pediu para o pessoal parar de votar nele, né? E conseguiu uma rejeição enorme entre os jovens que historicamente votam no PT, votam na esquerda, né? E essa é o que leva o pessoal à conclusão de que o Lula tá tonto, né? O Hélio Gaspari, para quem não sabe, é um sujeito metido intelectual aqui da esquerda e que tá preocupado que fez 3 anos de governo sem que tenha deixado uma marca. Não, o Hélio Gaspari, ele deixou a marca. A marca chama-se CPI do INSS e CPI do Master, né? É o careca do INSS e o careca do Master. Essa é a marca do governo Lula. Deixou uma marca, sim. Voltou a corrupção no Brasil. Essa é a marca do Lula. E deixou muito bem deixado, né? Qualquer outra coisa que ele tenha feito, né? Ele fala aqui, por exemplo, que embora ele tenha feito pé de meia, né, o pé de meia supostamente é para garantir que as pessoas façam o 2º grau, que os alunos fiquem no 2º grau. No entanto, as matrículas para jovens no ensino médio caíram 6,3%, ou seja, cada vez menos jovens fazem o ensino médio, mesmo com o tal do pé de meia lá do Lula, que não faz sentido nenhum. Ou seja, o pessoal tá fazendo a coisa para ganhar dinheiro mesmo e estudar de verdade, ninguém está fazendo, né? O que o pessoal está colocando aqui é o pavor de que o Lula não consegue propor nada novo. E esse é o ponto, né? Aliás, ele fala aqui também sobre propor medidas novas. O que ele consegue propor é só medida velha requentada. Escala 6x1, né? O fim da escala 6x1, não sei o que, a passagem zero, tarifa zero. Tudo isso é pauta de 200 milhões de anos atrás, que todo mundo sabe que não funciona, que não resolve problema nenhum, que é o contrário, só cria mais impostos, mais gastos para o governo, só piora a economia de forma geral, né? Ou seja, o Lula não sabe para onde ir. Esse é o ponto, né? Eles estão vendo a pancada, estão vendo que ninguém quer o Lula e não sabem para onde ir.
Brasil 247 aqui, o pessoal entrevistou o Genuíno, né? E o Genuíno falou que o sistema se moveu para apoiar novamente o anti-Lula. Então, na cabeça do Genuíno, o Lula não é o sistema. O Lula é alguém que é escolhido ou não pelo sistema, né? Não, o Lula é o sistema, o Genuíno. Vocês estão no poder desde 2003. Vocês são o sistema hoje em dia. O sistema é o Lula e as pessoas em volta do Lula. Eles são o sistema, né? E o que está acontecendo é que o povo está rejeitando o Lula. A verdade é essa. Os brasileiros estão vendo que essa solução não sobrou. O ponto é aquilo que eu falei para vocês. A direita começou a crescer no mundo inteiro com a informação descentralizada e distribuída. Na última eleição, a esquerda fez de tudo para voltar ao poder, cara. Voltou ao poder na unha, na garra ali, gastando dinheiro, fazendo o que podia e umas coisas que não podia também, mas fez tudo para poder voltar ao poder, achando que ia resolver o problema do pessoal não gostar da esquerda. O problema, como eu falei para vocês, é que é algo muito mais estrutural. A informação descentralizada e distribuída mudou a forma como as pessoas pensam sobre política. Isso é muito mais profundo do que o pessoal da esquerda acha. O pessoal da esquerda está naquele negócio, não, que a gente não está sabendo comunicar, não sabemos comunicar com as pessoas, eu não sei o que é lá. Não, é que todo mundo agora vê as mentiras que vocês falam. Você tem que começar a fazer coisas de verdade para a melhoria do povo, não ficar enganando e falando merda e coisa e tal. E a única coisa de verdade que se pode fazer para ajudar o povo é diminuir o tamanho do Estado, é diminuir o quanto que o Estado interfere na vida das pessoas. É só isso que é a alternativa que tem, né? E aí eles ficam tentando achar alguma coisa, não vão achar em lugar nenhum. Não é o sistema que está contra vocês são o sistema. É o povo que está contra esse sistema do Lula, né? E aí, como eu já falei para vocês, já tem a turma da galera do Haddad aqui. Ó. O Lauro Jardim, seguindo o Ancapso, viu o Ancapso ontem e falou, vou falar sobre isso também, né? Aqui, ó, as pesquisas mostrando a queda ou estagnação do Lula na corrida eleitoral levaram pelo menos a uma consequência. Há bancos na Faria Lima que, como teste, encomendaram pesquisas com Haddad no lugar do Lula. O resultado foi bom para o ex-ministro. Uma das conclusões é que o tema corrupção não gruda nele como no Lula. Corrupção não, mas taxação gruda. Taxação gruda no Haddad. Pode ter certeza que gruda. A propósito, diante desse cenário eleitoral, um ministro próximo do Lula defende nos bastidores que o presidente, que completa 81 anos de idade, desista de tentar a reeleição. Né? Você que assiste aqui o Ancapso já sabia disso de ontem, né? Tem gente querendo. Eu acho que não vai acontecer. Já expliquei. Por dois motivos. Primeiro, porque embora a corrupção não cole no Haddad, tem um monte de coisa que cola no Haddad e o Haddad acaba perdendo do mesmo jeito. Eu não tenho medo do Haddad. Eu tenho medo do Alckmin. Do Alckmin eu tenho medo. Se o Lula desiste e nomeia o Alckmin como candidato dele, bota a esquerda toda para apoiar o Alckmin, eu acho que o Alckmin ganha. Tá? Eu acho que fica ruim para o Flávio Bolsonaro. Mas não é o Lula, não é o Alckmin se candidatar. É o Alckmin ser o candidato do Lula. É o Lula botar o PT para trabalhar a favor do Alckmin. Isso seria mortal. Agora, pro Haddad eu não tenho medo. O Haddad perde. Agora, outra coisa, outro motivo pelo qual eu acho que o Lula não vai desistir em favor do Haddad é a natureza do Lula. O Lula é um narcisista, ele é um cara que se acha importante demais, que se acha foda. Vocês lembram no início do governo dele que ele falava em Nobel da Paz e não sei, caralho, bicho, que porra é essa? O cara não fez porra nenhuma de nada pra paz de lugar nenhum, lugar algum, e queria o Nobel da Paz, pô, é uma coisa ridícula do Lula mesmo, o Lula se acha demais. Então ele nunca vai desistir por conta disso. Então eu acho que vai ser o Lula mesmo, vai ser Lula e Flávio mesmo, a essa altura, muito difícil mudar alguma coisa nesse panorama. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.